OBFEP 2018, primeira fase, prova nível B. A primeira questão, o enunciado nos diz: Paulo decidiu arrastar uma mesa pela sala para mudar o seu local. Logo após a mesa sair do repouso, fez a mesa desenvolver um movimento retilíneo uniforme. Contrário ao movimento da mesa, só existia a força de atrito. Durante o movimento retilíneo uniforme, podemos afirmar que: alternativa A força aplicada por Paulo é maior que a força de atrito. B. A força aplicada por Paulo tem a mesma intensidade que a força de atrito. C. A força aplicada por Paulo é menor que a força de atrito. E D. A aceleração e a velocidade da mesa são constantes. Bom, pessoal, uma questão de dinâmica, a qual nos diz que ao primeiro momento a mesa se encontrava em repouso, e devido à força que Paulo exerceu sobre ela, ela iniciou o movimento retilíneo uniforme, certo? O movimento retilíneo uniforme, que corresponde ao movimento em linha reta, né? O próprio nome é bem sugestivo. Isso devido, né, a um móvel percorrer áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Isso devido à sua velocidade ser constante, a aceleração ser igual a zero e a força resultante também ser nula, né, como vocês podem observar no quadro à direita do vídeo no canto inferior. Lembrando que a força resultante é o somatório de todas as forças presentes em um determinado corpo, né, ou sistema estudado em questão. Logo, é conveniente também que façamos a análise da nossa imagem, a fim de entendermos quais forças estão presentes na mesma e conseguimos responder a nossa questão. Então, o primeiro momento na vertical, tá, pessoal? E adotando o eixo vertical como sendo o eixo Y, a gente vai ter a força peso para baixo, força devido à atração da gravidade, força que a mesa exerce sobre o solo. E como existe o contato entre superfícies, solo e mesa, logo o solo também vai exercer uma força sobre a mesa. Vai ser em sentido contrário, que é a força normal, tá? Ambas possuem a mesma intensidade. E ao calcularmos a força resultante, né, ou seja, fazer o somatório de todas as forças presentes, no nosso caso aí na vertical, que corresponde ao eixo Y, logo o somatório das forças em Y vai ser a força peso, né, que está para baixo, então vai acompanhar um sinal negativo, somado, né, pessoal, mais a força normal. Como ambas são de iguais intensidades, logo a resultância, né, a força resultante para Y vai ser igual a zero, certo? Isso devido à força peso ser igual à força normal e ambas estarem em sentidos contrários, né? Logo, a força resultante é nula, e pela primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a qual mesma diz que se nenhuma força age sobre o corpo, né, determinado corpo, esse corpo ele tende a permanecer em seu estado de equilíbrio, seja ele em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? E já, pessoal, atribuindo as forças que ocorrem na horizontal, certo? E também entendam como sendo o eixo X, tá? Logo a gente tem a força aplicada por Paulo, a qual o sentido, a própria figura nos mostra, certo? Então, em resposta a ela, devido a esse contato também entre superfícies, teremos a força de atrito, né, de mesma intensidade que a força aplicada por Paulo, apenas em sentido contrário, uma vez que a força de atrito ela se opõe ao movimento, né, ela é contrária ao movimento. Então, por isso, desse sentido contrário. E mais uma vez, a gente faz o somatório, né, das forças presentes para X. No caso, a força resultante para X, vamos ter a força aplicada por Paulo, mais a força de atrito, certo? Como ela está em sentido contrário à força aplicada por Paulo, logo ela vai acompanhar um sinal de menos. Tudo bem, pessoal? Então, ao fazermos o somatório, vemos também que a força resultante é igual a zero, isso devido à força aplicada por Paulo ser igual à força de atrito. Mais uma vez, a força aplicada por Paulo é igual à força de atrito, né, obedecendo mais uma vez a primeira lei de Newton, né, como as forças são nulas, logo a mesa ela tenderá a permanecer em seu estado de movimento retilíneo uniforme. Se a gente retornar às questões que a questão nos fornece,
Alternativa A diz: a força aplicada por Paulo é maior que a força de atrito. Bom, pessoal, se isso realmente acontecesse, ao calcularmos a resultância das forças, a gente perceberia que o resultado não seria nulo, né? Uma vez que a gente teria uma força maior que a outra. Logo, a alternativa A não é correta. A alternativa C diz: a força aplicada por Paulo é menor que a força de atrito. Até o próprio enunciado já nos diz, né, que após Paulo exercer a força sobre a mesma inicia um movimento, né, retilíneo uniforme. Então isso quer dizer que a força aplicada por Paulo não é menor que a força de atrito, uma vez que a mesa ganhou movimento, né, ganhou velocidade. Então, se a força aplicada por Paulo fosse menor que a força de atrito, a mesa ela tenderia a permanecer no seu estado de repouso. A alternativa D diz: a aceleração e a velocidade da mesa são constantes, o que também não se aplica, né, pessoal? Porque para o movimento retilíneo uniforme, a gente tem que apenas a velocidade ela é constante, né? A aceleração ela é igual a zero. Então a alternativa D também não é correta. Logo nos restou a alternativa B, onde diz que a força aplicada por Paulo tem a mesma intensidade que a força de atrito. Então essa é a alternativa correta. Alternativa B. Tudo bem, pessoal? Então era isso a nossa questão. Espero que vocês tenham entendido. E lembrando que na descrição do vídeo vocês vão ter acesso ao PDF também dessa questão resolvida passo a passo, o que irá ajudar ainda mais a compreensão de vocês. Então era isso, pessoal. Até a próxima.